deles. Bom dia a todas e todas aí que estão nos acompanhando aí na página da Tapera, a quem vai assistir o vídeo. Bom dia aqui aos amigos que estão presentes aqui na Tapera. Bom dia ao professor Dr. Guilherme Casarões, aí, que mais uma vez muito nos honra com a presença. Nós estamos vivendo um momento muito grave aí da história do país, um momento de muita tensão, preocupação e ansiedade com os rumos da nossa sociedade, com os rumos da Constituição de 88, dos pactos acordados na Constituição de 88. E nesse sentido, nós convidamos aqui uma série de pensadores, ativistas, amigos, conhecidos, para virem aqui ao nosso espaço, conversar um pouco sobre o presente momento, sobre os riscos embutidos na candidatura de Jair Bolsonaro, sobre os riscos dessa falta de diálogo e de espaço público e democrático para o debate de argumentos e de ideias. E, enfim, então hoje, abrindo aqui essa série, que vai seguir hoje à tarde com vários outros encontros, e na segunda-feira e possivelmente em outros dias, nós recebemos aqui o professor Guilherme Casarões, que vai nos deixar aqui algumas palavras aqui da sua avaliação, sua visão sobre o cenário aí que nós estamos atravessando com bastante preocupação. Antônio, obrigado pelo convite. Bom dia a todas e a todos, quem está aqui assistindo e quem pode assistir pela internet. O momento é difícil, né? O momento é grave. Acho que para todos nós, a gente nunca viu na nossa era democrática uma eleição em que valores muito fundamentais, caros à nossa sociedade, estão sendo colocados em discussão. E é justamente por isso que eu quero, enfim, começar essa nossa conversa pensando um pouco sobre quais são os potenciais riscos em que a gente incorre caso Jair Bolsonaro seja eleito presidente da República. E veja que aqui eu não quero partir nem de uma premissa ideológica, nem de uma premissa político-partidária. O problema está longe de ser quem quer que se oponha ao PT. Houve, aliás, um ciclo eleitoral longo no Brasil, de 20 anos, em que PT e PSDB disputavam eleições e acho que nunca se despertou um tipo de preocupação como essa que a gente está vendo agora, em que intelectuais, em que ativistas, em que cidadãos de todos os lugares do Brasil alertam para um tipo de movimento que a gente talvez não queira ver na nossa sociedade, que é um movimento profundamente autoritário e violento. E notemos aqui que autoritarismo e violência não são coisas que nascem do nada, ou seja, não são tanques de guerra na rua que vão simplesmente usurpar o poder e configurar um golpe de Estado, como a gente já viu em outras épocas. Uma das características do autoritarismo contemporâneo, que em algum sentido até emula um autoritarismo característico dos anos 20 e 30, é que ele é muitas vezes eleito. É um autoritarismo legitimado pelas urnas em algum momento e a partir desse processo se dá uma construção autoritária que pode gerar a configuração de uma ditadura ou de um regime autoritário ou daquilo que a gente pode até eufemisticamente chamar de uma democracia iliberal aos moldes de outras que a gente vê ao redor do mundo hoje. E por isso a gente não deve simplesmente tomar como dado aquele argumento fácil de que, bom, se o Bolsonaro ganhar as eleições, logo ele é um democrata legítimo. Eu acho que não é disso que a gente está falando aqui. E tampouco essa fala é uma chancela ou é um apoio formal ao candidato Fernando Haddad, né, por quem, aliás, eu tenho uma grande admiração. Ele foi meu professor na USP, isso tempos atrás, mas com quem eu tenho e construí ao longo do tempo, seja como cidadão da cidade de São Paulo, seja como cidadão brasileiro que acompanhou a trajetória do PT de ascensão e queda, eu vejo que o Haddad ele tem também seus problemas. Então, a gente pode até abrir um espaço depois para comentar sobre isso em particular. Mas eu quero chamar a atenção para aquilo que eu acho que é realmente relevante agora. Independentemente de quem estivesse disputando o segundo turno contra o Bolsonaro, o risco que o Bolsonaro representa continuaria existindo. Então, eu acho que essa é a premissa da qual a gente tem que partir. E eu quero dividir minha fala aqui em 3 momentos. O primeiro momento, tentar entender como é que o Bolsonaro captura
uma tendência global maior. Ou seja, o Bolsonaro não é só ele. Ele é uma pessoa com um discurso certo na hora certa, digamos assim. E por discurso certo também não quero dizer que o discurso dele esteja moralmente correto, mas ele é uma pessoa que fala e isso reverbera de maneira talvez inédita no Brasil. Se ele fosse candidato em qualquer outra eleição anterior, talvez ele não tivesse nem um quinto, né, dos votos que ele teve nesse primeiro turno. Depois eu quero falar um pouco sobre a repercussão internacional da candidatura do Bolsonaro. Quer dizer, como é que o mundo está vendo isso? E fazer alguns alertas aqui também, porque eu tenho a impressão de que quanto mais o mundo dê pitacos sobre a candidatura do Bolsonaro, mais o eleitor do Bolsonaro se sente também violado e estimulado em votar nele. Então é um efeito reverso aí sobre o qual quero comentar rapidamente. E, por fim, eu quero falar sobre a política externa do Bolsonaro, sobre aquilo que ele efetivamente propôs no plano de governo e sobre aquilo que ele vem dizendo a uma série de veículos de imprensa e que eu também entendo como problemática. Pode ser boa em algumas coisas, tende a ser problemática em tantas outras, eu diria mais ainda. Bom, então, eu queria começar fazendo uma avaliação daquilo que, nos últimos anos, e principalmente em função da candidatura do Donald Trump à presidência americana, vem sendo chamado de a nova dicotomia ideológica do mundo. A gente está diante de uma situação hoje que começa no norte, mas vai pouco a pouco chegando no sul, que é uma dicotomia ideológica que não se organiza mais da maneira esquerda-direita tradicional. Ou seja, os últimos resquícios da Guerra Fria estão pouco a pouco indo embora. Obviamente, a terminologia que a gente vê usada, por exemplo, pela campanha do Bolsonaro contra o PT ou contra qualquer adversário, ela ainda herda muito da Guerra Fria, né? A velha e boa ameaça comunista. Mas vejam que a própria retórica não é mais de que o Brasil vai se transformar numa Cuba ou numa China, e sim numa Venezuela, porque a referência agora é um país em caos, em guerra civil, quer dizer, numa situação que está muito próxima de uma guerra civil, um autoritarismo bárbaro, que eu pessoalmente não sei nem por que o PT já não condena de maneira sistemática há mais tempo, enfim, mas essa é uma outra questão. O fato é que a maneira como essa ideologia, ou esse espectro ideológico de hoje vem se organizando, não pensa mais as questões globais em termos estritos de esquerda e direita. O que se coloca hoje é uma dicotomia entre o chamado globalismo, que é, em geral, entendido como, enfim, uma plataforma de defesa irrestrita de um tipo de globalização liberal, econômico, sobretudo, que basicamente proporcionou aquilo que a gente tem hoje em termos da organização internacional do mundo. Então, economia livre, organismos internacionais e regimes internacionais regendo um conjunto de assuntos, de meio ambiente até direitos humanos, direitos das crianças, desenvolvimento sustentável, não proliferação, quer dizer, você tem todo um arcabouço que é representado principalmente pelas Nações Unidas, que atua, vamos dizer, auxiliando os Estados a tomar decisões sobre determinadas áreas específicas. Eu não gosto aqui de usar o termo governo global, porque efetivamente a ONU não é um governo. A ONU não manda, a ONU ela recomenda, a ONU ela organiza, ela coordena, mas a ONU está longe de hierarquicamente se organizar como um governo. Aliás, esse foi o erro dos anos 20 com a Liga das Nações e que a gente não repetiu depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas você vê, você olha para esse mundo hoje, que é um mundo pautado por direitos individuais e coletivos muito progressistas, sobretudo no Ocidente, e olha para um sistema de livre comércio, enfim, de livre fluxo de bens, de investimentos, de pessoas, de ideias, etc. E esse é o mundo que o globalismo apoia. E eu diria que grande parte das elites políticas, econômicas, intelectuais do mundo ocidental e mesmo de outros lugares do mundo são globalistas, efetivamente. Defendem essa ordem, defendem essa maneira de se enxergar o mundo. Do outro lado,
existe e vem ganhando força um conjunto de ideias que a gente poderia chamar de antiglobalistas. E essas ideias antiglobalistas, elas basicamente negam a validade de qualquer tentativa de construir premissas globais, premissas universais sobre o mundo. Então, talvez o lado mais eloquente disso seja a questão de direitos humanos. Então, existe essa tal de ONU querendo impor uma determinada pauta de direitos humanos, querendo empoderar determinados grupos, querendo preservar determinadas ideias ou ideologias. E quem é a ONU para dizer que a gente tem que fazer assim ou assado? Então, o antiglobalismo ele reage muito a essa ideia, em geral em tons conspiratórios, mas vamos aqui tomar que o argumento é um argumento real, as pessoas pensam realmente isso, de que todas essas mazelas que a gente vive hoje, insegurança pública, relativismo cultural, uma certa promiscuidade, etc., elas têm na ONU e nos princípios e valores difundidos pela ONU uma das suas raízes fundamentais. Eu acho essa leitura problemática como alguém que estuda organizações internacionais, quer dizer, eu não vejo isso factualmente correto. Mas o fato é que se criou, e de novo, isso não nasce aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, etc., se criou uma ideia que vem reverberando de maneira muito forte nos últimos anos, de que integração regional à la União Europeia é ruim, porque ela tira algo do cidadão, de que a ONU é ruim porque ela tira algo do cidadão, de que o livre comércio é ruim porque tira algo do cidadão, seja emprego, seja valores, etc., na tentativa de se criar um governo global com o qual essas pessoas não se identificam mais. Então, o antiglobalismo ele é uma negação disso tudo. Só que, para negar isso tudo, vamos dizer, o argumento fundamental é um argumento pré-moderno, ou seja, é como se a gente tivesse... Essas pessoas não estão raciocinando nessa chave, claro, mas é como se a gente, no plano filosófico, tivesse chegando hoje no ápice de um iluminismo cosmopolita, e esses grupos estão tentando reagir contra esse iluminismo cosmopolita com o qual eles não se identificam, só que, para reagir contra ele, essas pessoas não estão olhando para o futuro, mas elas estão olhando para o passado. E quais são os elementos do passado que, vamos dizer, minimizam ou que colocam um obstáculo à ascensão desse iluminismo cosmopolita? A nação, a família e a religião. Então, o movimento antiglobalista, claro, ele tem características variadas e tem narrativas que privilegiam um ou outro desses aspectos, mas a gente pode dizer que a nação, num sentido do nacionalismo meio ufanista, meio tribal, porque ele não é refletido, ele não é construído cosmopolitamente, ele é construído de maneira quase que irracional. A ideia da religião, e sobretudo do cristianismo, que é identificado com essa ascensão ocidental, como o sustentáculo dessa ordem antiglobalista. E a família, sendo o cerne daquilo que foi pervertido por esse tal de globalismo, esses são os registros mais comuns que a gente encontra dessa luta contra o globalismo. E na candidatura do Bolsonaro são muito claros esses elementos, de Brasil, Deus e família. Mas, de novo, a função que Brasil, Deus e família desempenham dentro da candidatura do Bolsonaro ela é diferente da função que qualquer um desses elementos desempenharia em qualquer outra campanha se a gente não tivesse num momento de guinada histórica rumo a esse antiglobalismo. E me parece muito sintomático, por exemplo, a gente volta a falar disso daqui a pouco, que o Bolsonaro tenha já expressado o seu mais profundo desprezo pela ONU e dito que, caso eleito, sairá da ONU ou sairá de alguns órgãos especializados da ONU, como a Unesco, enfim, ou o Conselho de Direitos Humanos. E não me parece surpreendente nesse campo que o Bolsonaro tenha importado parte importante dessa retórica, a começar pelo próprio slogan, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, de uma candidatura Trump nos Estados Unidos que foi muito bem sucedida usando esse registro. É engraçado porque o Trump,
assim como o Bolsonaro, mas o Trump mais ainda, ele é a negação dos valores tradicionais, ele, pessoa. Né? Ele é um cara que sempre foi muito promíscuo, é um cara que tem aí uma história de vida que não é exatamente das mais louváveis e tal. Bolsonaro já se casou 3 vezes, né? Mas assim, mas esquecendo esse lado pessoal, não é o candidato, não é a pessoa, mas sim a ideia grande que a pessoa representa no longo prazo. E o Trump, por exemplo, é um dos políticos mais habilidosos que a gente viu brotar nesse século. Ele conseguiu, mesmo não tendo identificação pessoal com nada daquilo que ele estava defendendo, ele conseguiu alcançar pessoas que estavam, por razões variadas, carentes desse tipo de retórica. O Make America Great Again do Trump, ele tem um elemento nacionalista que é muito diferente do patriotismo americano usual. Até porque é um nacionalismo que se confunde com um certo tribalismo do branco anglo-saxão e protestante originário, né, da colonização e etc. É um retorno ao WASP, né, que é o que a categoria lá, White Anglo-Saxon Protestant. Então, acho que tem um lado de mimetização da candidatura do Trump também que é importante. De todo modo, eu acho que o Bolsonaro, voltando ao ponto original, ele não teria condições de prosperar como candidato se o mundo não tivesse passando por essa onda ou por esse vento antiglobalista que, de maneira tão intensa, atingiu o mundo nos últimos anos. E explica, em certo sentido, não só a eleição do Trump nos Estados Unidos, que era considerada improvável por grande parte dos analistas que estavam olhando para o processo, como também explica Brexit, como também explica alguns movimentos de extrema-direita na Europa, como também explica parte do que está acontecendo aqui, parte do que está acontecendo em outros lugares do mundo também. Então, a primeira característica, se a gente for pensar em tendências internacionais, a primeira característica que coloca o Bolsonaro num movimento novo e, por isso, muito poderoso, é exatamente o antiglobalismo. E aí existe uma outra dimensão, sobre a qual também eu acho importante me detalhar, que é a dimensão da ascensão de um certo populismo autoritário ao redor do mundo. Então, você tem, vamos dizer, no plano das ideias, um antiglobalismo que vem se consolidando, do qual o Bolsonaro é o tradutor, é o intérprete no Brasil. E você tem uma segunda questão, do ponto de vista das práticas políticas, que são práticas cada vez mais autoritárias e se valendo de um tipo específico de populismo, que é, vamos dizer, um populismo marcado pela violência, sobretudo, pela violência política, principalmente. E onde é que a gente vê brotando esse populismo autoritário? No norte global, ele está acontecendo, nos Estados Unidos, na Europa, mas esse populismo me parece particularmente forte no mundo em desenvolvimento. Então, não me parece coincidência que você está também vivendo uma onda da ascensão de populistas autoritários nas Filipinas, na Turquia, na Hungria. O leste europeu, de uma maneira geral, está passando por isso recentemente. O entorno russo, a própria Rússia, em algum sentido, captura esse movimento. E essa, eu acho que é a angústia de qualquer um que estude relações internacionais, seja por ofício, seja por interesse. Quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que as coisas que estão acontecendo aqui, elas podem realmente levar a situações horríveis no futuro. Porque, de novo, não estamos falando de um governo que vai dar um golpe de Estado clássico, ou muito provavelmente não, mas estamos falando de uma candidatura que já planta um conjunto de ideias, algumas sementes caem lá, que de fato tem a possibilidade de fazer com que o Brasil se torne não uma Venezuela, estrito senso, mas uma Turquia ou uma Filipinas. O que, no momento presente, não é exatamente uma coisa boa, dados os problemas enormes que a gente tem, de uma maneira geral. E aí, por fim, eu acho que o Bolsonaro representa uma terceira dimensão internacional, que é particularmente viva na América Latina, que é a dimensão da polarização política. Acho que todo mundo aqui acompanha a América Latina e vê que os processos políticos latino-americanos, em geral, vêm em ondas, né? Então, você teve uma onda populista dos anos 30, 40, você teve uma onda de ditaduras militares nos anos 60 e 70, você teve uma onda de redemocratização nos anos 80, uma onda neoliberal no começo dos anos 90 e uma onda de esquerda no começo dos anos 2000. E é engraçado porque é um efeito dominó mesmo, né? Um desses países vira e os outros vão virando pouco a pouco. Isso faz parte de um processo histórico amplo.
E o Bolsonaro, ele talvez esteja representando o começo de uma onda à direita, ou à extrema-direita, como alguns dizem. Mas o mais interessante é uma onda que é marcada por uma briga política, né? Nenhuma dessas ondas começou fácil, né? Elas não vêm tranquilas, elas vêm de um processo de disputa política aguerrida. E isso na América Latina gera um efeito, ou vem gerando um efeito muito ruim, eu diria, que é a extrema polarização política em que o continente ou o hemisfério estão imersos nos últimos tempos. Não é só isso, não é só um problema latino-americano, nos Estados Unidos aconteceu também e tal. Mas, vejam, as eleições vêm ao redor de toda a América Latina terminando muito próximas. 51-49, 52-48 e tal. E isso é ruim porque isso abre um espaço. Quer dizer, se as pessoas fossem 100% democratas, beleza, ganhou e tal. Mas não é isso que está acontecendo. Há embutido nisso um movimento fortíssimo de contestação dos resultados eleitorais em democracias frágeis. Nos Estados Unidos, quando o Trump começa a gritar que a eleição é fraudada, ninguém está nem aí, porque é um colégio eleitoral, um sistema de eleição que funciona assim há 200 anos. No Brasil, quando você tem a criação de uma reação histérica de massa, de que há fraude eleitoral e, portanto, denuncia a fraude eleitoral, eu nunca recebi tanto vídeo, tanto depoimento, tanto relato de gente que falou, não, a urna está fraudada. E aí, quando você vê o vídeo da pessoa que responsavelmente pegou o celular e gravou de dentro da urna, você percebe que o cara estava querendo votar para governador e não tinha 17. E aí ele começou a gritar, mas é fraude, é fraude, é fraude. Então, assim, claro que teve erro em urna eletrônica, isso é estatisticamente um dado do TSE. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, grande parte desses relatos desesperados de fraude, as pessoas, isso tem muito a ver com algo que eu acho que é um dos elementos mais perigosos da candidatura do Bolsonaro, que é a indução pela campanha, porque isso foi induzido pelo Eduardo Bolsonaro, eleito deputado federal, pelos outros filhos, etc., que é a indução de um comportamento contestatório dos resultados eleitorais, já chamando o processo de fraudulento antes de ele acontecer. Então, quando o Bolsonaro chega e diz numa entrevista ao Datena, olha, eu não vou aceitar nenhum resultado da eleição que não seja a minha própria eleição, isso é um dos sinais mais perigosos, identificados por qualquer analista de política, de uma certa, enfim, de um certo pendor autoritário, de uma certa postura que é uma postura antidemocrática em algum sentido. Então, acho que essas três tendências elas nos ajudam a pensar de uma maneira geral quem é o Bolsonaro e onde ele está, vamos dizer, no mundo. Essa figura não está isolada aí, ela faz parte de uma onda. Agora, tem uma segunda questão, que é onde eu queria chegar, que é exatamente como é que o mundo está reagindo a isso. Como é que o mundo está olhando para o Bolsonaro e como é que ele está, enfim, julgando o Bolsonaro. Notem que o alerta contra uma candidatura Bolsonaro está vindo de lugares aparentemente inusitados, né? Da Madonna ao Roger Waters no show dele aqui em São Paulo, dias atrás, passando por praticamente todos os veículos de imprensa, até alguns veículos marcadamente conservadores ou liberais na economia. Houve um único veículo, pelo menos de que eu tive notícia, que foi o Wall Street Journal, que escreveu um editorial na terça-feira, dizendo que o Bolsonaro pode ser uma oportunidade importante para o Brasil. O termo que eles usaram era swamp drainer, era como um ralo do pântano da corrupção brasileira e tal. Mencionou que Haddad vai fazer do Brasil Venezuela. Foi um editorial... um editorial escrito... bastante complicado. Mas, assim, de todo modo, foi um comparado à grande parte da imprensa internacional que já vem indicando isso há algum tempo. Na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, enfim. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode cair, eu acho que está tendo uma reação a isso muito forte, a gente não pode cair num viralatismo barato de acreditar em tudo que a imprensa internacional está nos dizendo. Sem dúvida. E legitimar a crítica ao Bolsonaro, não pelas nossas próprias ideias, mas pelas ideias que vêm dos outros. Então, sei lá, eu tenho razões minhas próprias, como cidadão brasileiro, como pai de 2 filhos, para achar que o Bolsonaro não é a melhor opção. São as minhas razões pessoais. Mas quando eu chego para um eleitor do Bolsonaro, pessoas queridíssimas, gente da minha família expandida, amigos meus, e falo, olha, a The Economist
publicou uma matéria dizendo que o Bolsonaro é uma ameaça, os caras olham para mim e eles vão ou chamar The Economist de comunista, o que, bom, não faz muito sentido conceitual, mas eu acho que tem um argumento que vale nesse caso, que é quando as pessoas dizem, olha, mas por que a imprensa internacional saberia mais do que a gente sobre o que está acontecendo no Brasil? E isso é muito importante, a gente não pode deixar que os nossos argumentos se reduzam a argumentos veiculados na imprensa internacional. Como se a The Economist fosse moralmente superior ao nosso próprio processo de reflexão, né? Isso é muito problemático. Então, a gente tem que tomar uma certa cautela com essa histeria internacional também, entendendo, claro, que se há uma histeria internacional é porque alguma fumaça existe, mas também entendendo que a gente não pode simplesmente construir um argumento contrário à candidatura do Bolsonaro, meramente pegando, olha, The Economist falou isso ou Le Monde falou aquilo. Então, esse é um ponto importante. Agora, o que eu acho que essas revistas, esses veículos de imprensa estão enxergando, que é uma coisa que a gente, por definição, não é capaz de enxergar de maneira tão clara, é que o Bolsonaro, exatamente por fazer parte de uma grande tendência internacional, ele é muito mais perigoso, de novo, não a figura, pessoa física do Jair Bolsonaro, mas o sentimento que ela incita e os processos a que ela dá vazão, ele é muito mais perigoso do que parece. Exatamente porque uma revista como a The Economist, ou um jornal como o Le Monde, eles são jornais cosmopolitas que estão enxergando processos ao redor do mundo. Sim. E por que uma The Economist lança uma matéria com um certo tom panfletário contra o Bolsonaro? É porque talvez eles entendam que uma onda, e aqui voltando ao ponto, que uma onda autoritária na América Latina, transvestida de outra coisa, ou que está se iniciando no Brasil, mas que pode, pouco a pouco, capturar Argentina, Chile, Bolívia, etc., 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 que isso representa um risco para valores democráticos que são muito caros a essa revista ou a outros veículos também, né? Então, não é, de novo, um processo de ruptura democrática, estrito senso, mas sim uma construção autoritária ou iliberal de médio e longo prazo que não se encerrará só no Brasil e que vai ter um impacto latino-americano também muito grande. Eu acho que, mais ou menos, por aí vão os argumentos da imprensa internacional, dos veículos internacionais. E, de fato, se você pega na Alemanha, por exemplo, ou se você pega nos Estados Unidos hoje, há pessoas seríssimas e insuspeitas, porque são liberais convictos, que estão apontando para uma ameaça à democracia, concretamente, representada pelo Bolsonaro. Eu vi outro dia até um meme, quer dizer, memes agora estão abundando por aí, mas um teórico, um filósofo político, teórico, Francis Fukuyama, dos mais liberais que eu conheço, escreveu um livro chamado O Fim da História, que foi um best-seller do New York Times nos anos 90, polêmico, mas que diz com todas as letras, olha, eu fui lá fazer o dever de casa e entender quem é Jair Bolsonaro, e depois de que eu li o que ele disse e vi o que ele já propôs e tal, eu não tenho dúvida de que se trata de um autoritário. E não é ditador. Vejam, são conceitos diferentes um pouco. Né? Você pode, sem ser ditador, abrir espaço para retórica autoritária, para práticas autoritárias. E ele foi chamado de comunista por vários agressores virtuais lá no Twitter, sei lá o quê. E ele mesmo chamou atenção para isso e falou, olha, eu não estou entendendo, eu comentei sobre o Bolsonaro e agora estou sendo chamado de comunista. E a gente achando que a América, que os Estados Unidos estavam polarizados, né? Ele tomou um susto, porque ele não imaginou a virulência dessa campanha contra ele. Eu mesmo dei uma entrevista na rede Al Jazeera, um tempo atrás, falando exatamente isso. Olha, eu não acho que o Bolsonaro seja um fascista, né? Eu acho que ele dá vazão a comportamentos completamente inaceitáveis de violência política e tal. Cara, no YouTube, a matéria está lá. Bom, é uma matéria que tem, sei lá, 1000 dislikes e 30 likes, e é uma matéria que as pessoas começaram a falar esse esquerdopata, não sei o quê. Assim, eu falei uma frase. Então, assim, uma agressividade completamente desproporcional. E daí a gente entende também que essa é a característica fundamental da campanha do candidato Bolsonaro.
É uma campanha que saiu das estruturas tradicionais, né? Não tem um partido tradicional, não tem fundo partidário, não tem tempo de televisão, não tem nada. E a ciência política mais conservadora falava, o Bolsonaro não tem a menor chance, né? Porque ele não vai ser capaz de capilarizar uma mensagem sem os recursos tradicionais, que é máquina partidária, militância e tempo de TV. E o que a gente viu no caso do Bolsonaro foi uma militância orgânica que foi, né, se multiplicando de maneira exponencial, logarítmica nos últimos tempos, e isso se deu sobretudo via WhatsApp. WhatsApp e redes sociais de uma maneira geral, mas o WhatsApp eu acho que é o grande veículo, porque o Facebook você ainda tem uma trava, né, de algoritmo para você não conseguir difundir a mesma mensagem, ou tudo que você posta lá não vai ser visto por mais de, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas de uma vez, né? Mas o caso do WhatsApp, não. Você vai pegando lista de transmissão, vai repassando. É um negócio que escalona muito rápido. E o próprio Bolsonaro tem um vídeo dele em que ele está rindo, mostra o celular assim, aí os grupos dele girando, mas girando assim, numa velocidade impressionante. Aí ele brinca, olha, eu vou tomar um cafezinho ali e depois eu respondo todo mundo. Mas, assim, em, sei lá, 5 segundos de vídeo, você vê milhares de mensagens aparecendo e tal. Então, essa fábrica de mensagens que vai capilarizando e vai tornando essa militância muito orgânica, ela se caracteriza por duas coisas. E veículos internacionais já chamaram a atenção para isso também, porque isso é uma característica lá do Steve Bannon e dos caras que organizaram a campanha do Trump nos Estados Unidos, que é a violência extrema. Essa violência muitas vezes é feita por meio de robôs, né? São mensagens violentas, pontuais, contra toda e qualquer pessoa que, porventura, fale contra o Bolsonaro. E é um mecanismo, ele é complexo do ponto de vista da programação, mas ele, uma vez iniciado, ele é fácil. Você programa robôs para encontrar palavras-chave de crítica ao candidato e de desqualificação quase que automática, no Twitter, no Facebook, no YouTube, enfim, qualquer plataforma virtual. E essa violência virulenta é uma característica, e a outra característica, e eu chamo a atenção para isso porque eu acho que isso é muito importante, é fake news. Fake news. Assim, essa é uma trincheira na qual grande parte dos opositores do Bolsonaro não tem condição de entrar. Porque, por definição, muita gente que está querendo, está se opondo ao Bolsonaro, não está disposta a usar das mesmas armas para se opor ao Bolsonaro. E isso torna a batalha muito difícil, né? Porque você está lutando. E eu fico pensando na minha própria experiência, como alguém que acredita na verdade, factual. Eu sou acadêmico, né? Eu não tenho muito como... Aí eu vejo os memes e vejo as mensagens que circulam entre, de novo, familiares, gente querida minha, amigos e tal. E aí eu faço um trabalho de formiguinha completamente inglório e irrelevante no limite, de falar, pessoal, isso é mentira, aí mandar um link. Primeiro que as pessoas não leem, segundo que as pessoas não estão nem aí. E as mentiras vão tomando uma proporção... Outro dia eu li que o Lula tinha 2 bilhões de dólares confirmados pela Forbes. Aí eu pensei, eu quero o meu também, né? Aí outro dia eu vi, por exemplo, que o André Rieu, aquele maestro, veio fazer um show no Brasil em homenagem ao Bolsonaro depois que ele levou uma facada e que ele tocou uma música que pedia intervenção militar. E a pessoa coloca o vídeo, mas é um vídeo com uma legenda errada e num contexto errado, e as pessoas acreditam nisso. Aí outro dia vi também veiculando que a manifestação pró-Bolsonaro depois do Ele Não, no dia 29, foi a maior do mundo, e que a Globo mesmo assumiu isso. Aí bota um vídeo da Globo e tal. Aí eu falo, não, tia, esse vídeo é de 2015. Aí a pessoa fala, tá bom, não apaga. As pessoas embaixo vêm gritar, falando que eu estou mentindo, porque eu fui lá e achei o vídeo. Então, assim, a gente está num campo até psicologicamente muito desgastante de ter que o tempo inteiro se contrapor a colocações factualmente mentirosas, ponto. Contrapor, né? Racionalmente. Muitas vezes há impulsos irracionais. E contra os quais não dá para lutar. E contra os quais a luta é desgastante, muito desgastante, é triste, porque assim, eu sei que está ao vivo, vou falar uma coisa muito pessoal, mas a gente se desaponta com pessoas próximas, inteligentes, bem graduadas, bem formadas e tal, mas que entraram numa espiral de desespero político, de ódio, eu não sei exatamente onde está o sentimento de cada um, mas tão grande que a pessoa ela não é capaz de enxergar o tamanho das mentiras que ela está disseminando.
E isso é muito complicado, porque a gente saiu completamente da seara da racionalidade, a gente caminhou para uma luta absolutamente irracional e, de novo, contra a qual não dá para lutar com as mesmas armas. O que torna tudo muito difícil. Eu acho que grande parte dessa histeria internacional também está ligada a isso, da percepção de que tem algo muito errado acontecendo com as chamadas fake news ou com a pós-verdade, enfim. Então, essa é uma questão. E aí, como eu já estourei o tempo, eu queria só fazer um último comentário sobre o que o Bolsonaro representa concretamente. E não vou entrar em nenhuma outra área, não falar de direitos humanos, direitos civis, não falar nada disso. Vou falar da área que me é muito familiar, que é a área de política externa. O Bolsonaro tem uma plataforma relativamente bem definida de política externa. E essa plataforma está no programa de governo e está nos discursos do Bolsonaro. E eu venho atentando para isso já há algum tempo. Eu escrevi na Folha de São Paulo, escrevi num portal lá do Estadão também, algum tempo atrás, que o Bolsonaro ele foi o único candidato à presidência da República que já em campanha, e o Bolsonaro faz campanha há 2 anos, né, que já em campanha abraçou um roteiro de viagens internacionais. Sim. O Bolsonaro internacionalizou um pedaço importante da sua candidatura. E isso foi decisivo na construção da identidade do Bolsonaro. Porque, de novo, o Bolsonaro é o homem certo na hora certa num Brasil desesperado. E ele traduz esse sentimento de desespero, de desolação, de frustração, de transgressão, o que quer que seja. E o Bolsonaro, eu não sei se ele pensou isso conscientemente, ou se foi um movimento meio intuitivo. Ele, sem dúvida, é um político com um senso bom de timing, de ter esperado a candidatura chegar num grau de maturidade de organização para poder se lançar candidato. E, na primeira vez em que ele sai candidato, ele ter 47% dos votos, não é trivial. E ele já vem viajando, e ele teve 3 viagens, ele fez 3 viagens internacionais que eu mapeei, que eu acompanhei, até porque eu já acompanhava o Bolsonaro há mais tempo, até como parlamentar. Em 2016, ele foi a Israel, maio daquele ano, e em Israel ele fez um movimento muito importante, que foi a sua conversão à fé evangélica. Bolsonaro, católico, de formação católica, enfim, sempre foi católico declarado. A religião nunca foi exatamente um ponto importante da vida dele. Mas o Bolsonaro entendeu, ele ainda estava no PSC, que é o partido do pastor Everaldo, o antigo partido do Marco Feliciano, o partido do pessoal do Silas Malafaia, lá no Rio, é o partido do Witzel. Witzel, lá no Rio, Witzel, que é o candidato a governo do Rio de Janeiro, com uma larga vantagem sobre Eduardo Paes. Quer dizer, o PSC foi o primeiro partido que abrigou o Bolsonaro depois que ele rachou com o PP, né, do Maluf. E o Bolsonaro ele fez a conversão à fé evangélica no Rio Jordão, onde São João Batista, né, batizou Jesus. Quer dizer, aquele processo é um processo meio profundamente simbólico, né, mas ele é meio mitológico, exatamente de construir uma narrativa. Olha, isso para uma população evangélica no Brasil crescente e que vê no Bolsonaro uma alternativa, isso foi muito poderoso, porque o Bolsonaro ele deu esse movimento em direção aos evangélicos. E vejam, quando ele tomou a facada, naquele atentado lastimável, eu ouvi isso de pessoas até próximas, muitos evangélicos começaram a acreditar que ele, de fato, é um enviado de Deus na Terra para salvar o brasileiro. E aí você tem todo um repertório de memes também que circulam entre os cristãos e tal, que é assim, ele sangrou por nós. Sabe, tem toda uma chave religiosa que é muito, muito relevante para a gente poder entender até o irracionalismo, porque a fé é irracional também, né? Eu tenho fé, mas a fé é irracional, é o irracionalismo de um certo tipo de voto. E ao viajar para Israel, ele acertou na mosca, porque Israel é muito simbólico para a população evangélica, porque há uma convicção aí que está no Evangelho de Mateus, para quem quiser dar uma olhada depois, capítulo 24, versículo 14, de que Jesus só voltará quando o povo da Terra Santa for convertido à palavra dele. O juízo final passa por isso. Sim. Então Israel, a Terra Santa, né, Jerusalém, é muito, muito sensível a um pedaço importante do eleitorado do Bolsonaro, de maneira racional ou não. Quer dizer, de maneira consciente ou não.
E, ao ir para Israel, ele já começou a plantar um tipo de imagem que agora se concretizou, que é o único candidato que defende Israel. Começa aí. Aí depois ele vai para os Estados Unidos, 2017. E nos Estados Unidos ele já catapulta em cima da eleição do Trump. Ele vai conversar com o pessoal da campanha do Trump, o filho dele se encontra com o Steve Bannon um tempo depois, que foi o articulador da candidatura e da bem-sucedida campanha eleitoral do Trump, baseada também em fake news. Ele vai se encontrar com o Olavo de Carvalho, que, do ponto de vista intelectual, é o guru da candidatura do Jair Bolsonaro, e que vê o mundo a partir de uma chave globalismo-antiglobalismo. Ele vem dizendo isso já no seu seminário de filosofia há décadas. Sim. E isso vem ganhando reverberação recente, né? E pessoas que foram alunos do Olavo de Carvalho vêm reproduzindo essas formulações intelectuais mais sofisticadas. E eu já li, né, O Jardim das Aflições e outras coisas dele. Ele fala disso mesmo, ele coloca isso em termos filosóficos muito concretos. Então existe uma filosofia de fundo, que é conservadora, mas que é, sobretudo, antiglobalista. Não é Burke, é Olavo de Carvalho, mas Olavo de Carvalho numa chave, vamos dizer, instrumentalizada para a política. Isso é muito poderoso. E nos Estados Unidos, o Bolsonaro também deu a sua guinada liberal. Foi quando ele teve lá, que ele quis se encontrar, acho que acabou não se encontrando com o pessoal da XP Investimentos e outros lá. Então, assim, o Bolsonaro ele vai aglutinando camadas de identidade na medida em que ele viaja. E a última dele foi ir para o Japão, para a Coreia do Sul e para Taiwan, em busca de uma plataforma de educação. Aí ele fala lá da necessidade de se reformar a educação, mais ou menos a semelhança do que se tem no Extremo Oriente e tal. Então, acho que tem toda uma plataforma de candidatura que já se construiu lá atrás, lá nas viagens que ele faz desde 2016. Sendo que isso acabou estruturando, em certo sentido, o programa de política externa dele. Então, vamos comentar rapidamente. O programa de política externa dele, ele pontua algumas questões. Questão número 1. Ele quer que o Itamaraty deixe de apoiar pautas progressistas lá fora. Então, isso está muito claro. O título do slide, acho que é 81, onde está o programa de política externa dele, é O Novo Itamaraty, em que ele diz que o Itamaraty não pode mais se pautar por valores que não se identificam com a sociedade brasileira. E é curioso porque isso vem no momento em que o Itamaraty deu uma guinada mais ativista impossível em prol do empoderamento de gênero, das causas LGBT, né, da questão racial e por aí vai. O Itamaraty ele vem apostando muito nisso com política de cota, com política de incentivo de bolsa, com uma retórica muito progressista no campo de direitos humanos e tal. E eu acho que a ideia do Bolsonaro, em algum sentido, é neutralizar esse movimento. 1. 2. Ele quer negar a ideologização identificada com o PT. Então, não mais apoiaremos ditaduras sanguinárias e não mais apoiaremos regimes de esquerda no mundo. Sim. O que vai contra o próprio sentido universalista da política externa brasileira, enfim, que não tem nada a ver com Lula, né? Tem a ver com Geisel, talvez, ou com Jânio Quadros, né? É um processo anterior ao Lula. Um terceiro movimento é uma aproximação específica a Estados Unidos, Israel e Itália. E eu acho que isso tem duas camadas. Uma camada transcendental, de pensar que Itália, o epicentro da Igreja Católica Apostólica, Estados Unidos, a maior nação evangélica do mundo, e Israel, o único país judeu do mundo, que formariam com o Brasil uma aliança para preservar a tradição judaico-cristã ocidental. Eu acho que tem aí uma dimensão simbólica importante. E que, de novo, para uma certa população que se enxerga dentro desse antiglobalismo, isso reverbera pesadamente. E tem o fato, obviamente, de que na Itália, nos Estados Unidos e em Israel, você tem 3 lideranças profundamente conservadoras e que têm uma ligação até... são, em certo sentido, populistas autoritários, cada um com a sua chave. São diferentes, claro. Mas o Conte na Itália é xenófobo, o Trump nos Estados Unidos super xenófobo, o Netanyahu acabou de aprovar à força uma lei que reconhece Israel como Estado judeu, tirando direitos de minorias e tal, minorias árabes, enfim. Então, esse é um processo importante. E aí, uma terceira questão que vai aparecer na plataforma do Bolsonaro é o livre comércio.
Eu só não sei em que medida o Bolsonaro vai ser capaz de fazer valer esse livre comércio. Não é por falta de vontade, não. O Paulo Guedes pode querer abrir mercados e fazer o que ele quiser. O problema é que o mundo está numa guinada que é antiglobalista e que é protecionista ao mesmo tempo. Sim. Então, essa ideia de achar que a gente vai conseguir abrir os mercados e resolver o problema da economia por meio do livre comércio é ingênua, para dizer o mínimo, neste mundo em que a gente está vivendo hoje, né? Principalmente porque as alianças do Bolsonaro, a começar pelos Estados Unidos, estão sendo pensadas com países que não estão interessados no nosso livre comércio com eles, não neste momento. Então, percebam, por exemplo, que o Brasil já entrou lá no meio da guerra comercial Estados Unidos e China, com a questão do aço e tal. A gente é super vulnerável nessa estrutura. E por mais wishful thinking, né, por mais vontade, desejo que se tenha de ter uma relação super amistosa com o Trump, a relação pessoal Bolsonaro-Trump, que pode até dar certo e acontecer, ela não necessariamente se traduzirá em política comercial mais aberta para os Estados Unidos, né? E aí um dos erros mais primários do Bolsonaro é essa negação, também em certo sentido irracional, porque parte de um atributo que a China é comunista, que é a negação da China. É uma sinofobia sem noção. E eu digo sem noção porque o Bolsonaro, nessa última viagem que ele fez para Japão, Coreia do Sul, ele também foi a Taiwan. E ao pisar em Taiwan, ele causou um terremoto político, porque quando ele volta, a representação da China no Brasil, a embaixada chinesa, entrega uma carta de repúdio ao Bolsonaro e aos outros deputados que haviam acompanhado o candidato a Taiwan, porque os chineses falaram, olha, este é um dos poucos pontos. O Antônio já morou na China. Não tem conversa. Sim. Não tem conversa. Você não pisa em Taiwan sem pedir anuência chinesa. Acabou. É uma pré-condição para o diálogo com eles. É uma pré-condição. Ou seja, imagine que o Bolsonaro, pregando o livre comércio, no qual eu não acho que ele nem esteja errado, mas pregando o livre comércio, amparado pela bancada ruralista, montado no agronegócio, briga primariamente com a China, de maneira infantil. Isso pode causar um problema real se a China quiser retaliar. A China é muito pragmática, talvez ela não queira. Mas só o repúdio ali e uma ameaça aqui e ali já são suficientes para o Bolsonaro entender que ele não vai conseguir dar certo do ponto de vista econômico sem a China, principalmente numa plataforma de livre mercado, que é a que ele vem pregando. E aí tem duas outras coisas, para finalizar. Israel. Bolsonaro já disse que uma das primeiras medidas que ele vai tomar é a transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, que é uma das coisas mais perigosas que ele poderia ter declarado. E eu me explico aqui. Eu não tenho, quer dizer, eu tenho minha posição sobre o conflito, não vou abri-la aqui, mas um ponto que eu estudo bastante, que eu posso afirmar com convicção, é que uma das coisas mais permanentes, mais constantes da política externa brasileira é a posição com relação ao conflito israelo-palestino. Que desde a ditadura militar, desde a época lá da Guerra dos 6 Dias, em 67, o Brasil tem rigorosamente a mesma posição, que é a chamada solução de 2 estados para o conflito israelo-palestino. E que todos os presidentes defenderam, de maneira incondicional. E não tem variação nesse sentido de Lula para Collor ou para Geisel. É rigorosamente a mesma posição. E o Bolsonaro é o primeiro a ameaçar essa posição. E se fosse simplesmente um fato isolado, se fosse simplesmente, olha, eu quero me aproximar de Israel, eu preciso aqui fazer uma concessão, vou fazer a transferência da embaixada em nome da irrigação, das tecnologias de irrigação no Nordeste e tal, ok. O problema é que Israel está imerso num mundo árabe-muçulmano com quem a gente tem relações muito fortes e relações comerciais muito fortes. O Brasil é o maior exportador de carne halal, que é cortada, seguindo os preceitos muçulmanos, do mundo. O Brasil tem, na Arábia Saudita, no Irã, no Egito, parceiros importantíssimos comerciais de quem a gente compra petróleo e vende frango halal ou carne halal. Uma transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que a rigor não significa, do ponto de vista político, absolutamente nada concreto, é uma medida simbólica e eleitoral, ou uma medida política interna, muito mais do que externa, ela pode desmontar a nossa estrutura de exportação de carne e frango halal, que a gente levou 15 anos para consolidar. Mas a gente está falando de bilhões de dólares. Assim como para a China, soja, carne, minério, a gente está falando de bilhões de dólares.
Então, existe uma irresponsabilidade retórica na candidatura Bolsonaro em matéria de política externa que a gente não está precificando, que a gente não está calculando de maneira clara, e a gente tem que calcular. E eu digo isso porque a gente poderia, claro, contra-argumentar dizendo mas o Haddad, mas a Venezuela, mas... O PT ficou... Bom, vamos pensar no Lula, principalmente, mas o PT ficou rigorosamente 13 anos no poder. A gente manteve relações com absolutamente todo mundo, inclusive com Israel, com China, Estados Unidos e tal, relações boas. De comércio, inclusive, nosso comércio quintuplicou durante os anos Lula, uma coisa assim. Então, se eu não me engano, o Celso Amorim foi 5 vezes a Israel. 5 vezes a Israel. Então, assim, essa característica é uma característica que a gente não pode desconsiderar. Que uma política externa de um governo do PT, ela pode ter as suas preferências ideológicas, eu não tenho dúvida de que tenha, mas ela é uma política pragmática e universal. O Bolsonaro está dizendo, desde o programa de governo, que ele vai fazer uma política reversa a isso. E os movimentos que ele dá nesse sentido, por exemplo, a especulação de que um embaixador, um diplomata que já o apoiou publicamente, vai ser o seu chanceler, um cara que escreveu um texto chamado Trump e o Ocidente, em que ele fala dessa necessidade de se reverter o ocidentalismo progressista promíscuo e tal, isso é muito sintomático. Ou o outro chanceler provável aí do governo Bolsonaro, que é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, que é o príncipe. Então, assim, são sinais muito problemáticos. E aí, o último que eu acho importante, que é o terceiro dessa política externa do Bolsonaro, é essa história que ele tem com a ONU. A gente não tem condição de reproduzir esse surto histérico norte-americano de ficar fazendo blacklist para todo e qualquer país que vote contra os Estados Unidos da ONU. Os Estados Unidos estão bancando uma cruzada contra a ONU, que vem desde o começo do governo Trump, mas que tem a sua história, tem as suas idas e vindas. O Reagan tinha uma birra com a ONU também. A relação dos Estados Unidos com a ONU é uma relação de pai e filho. Foram eles que criaram a ONU. Ou seja, é uma relação de criador e criatura, que às vezes gera tensões e tal, mas os Estados Unidos nunca abandonaram a ONU. Eles podem brigar, dever um dinheiro aqui, uma hora, depois pague e tal, mas nunca romperam. O Trump está muito perto de uma situação de ruptura com alguns órgãos, como ele já saiu de alguns e tal, que é mais perigosa do que o normal, do que o historicamente normal. Agora, por exemplo, me parece interessante o fato de que outro dia a Nikki Haley, que era embaixadora norte-americana na ONU, se demitiu. Sim. Então, talvez essa cruzada tenha um limite. Talvez essa cruzada não tenha chegado aos objetivos que ela buscava chegar. Agora, eu tenho muito mais medo de uma cruzada feita pelo Brasil, por duas razões. Primeiro, porque o Brasil depende muito mais da ONU, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista substantivo, dos projetos que a gente tem com o PNUD, da cooperação que a gente tem com a ONU em vários níveis, desenvolvimento sustentável, etc., do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos podem bancar uma briga com a ONU que a gente não tem condição de bancar. E dois, as amarras institucionais norte-americanas são surpreendentemente mais sólidas do que as nossas, né? A gente nunca testou as nossas instituições a sério. A gente nunca testou o Itamaraty a sério. Sim. Eu digo isso porque quando o Castelo Branco virou presidente da República em abril de 64, ele tomou uma decisão muito consciente de não quebrar o Itamaraty. A chancelaria argentina foi quebrada pelos militares. Sim. A chancelaria chilena foi quebrada pelos militares. O Castelo Branco chega e não quebra. A rigor, desde que o Itamaraty assumiu esse formato, década de 40, vamos dizer, ou desde o Barão do Rio Branco, se quiserem, desde o começo do século, o Itamaraty nunca foi testado por um presidente que negou o Itamaraty, que disse não. O máximo de teste que o Itamaraty chegou foi a Dilma tirando dinheiro do Itamaraty, mas, do ponto de vista substantivo, a Dilma não se opunha ao que o Itamaraty defendia. Era do ponto de vista programático, tinha outras coisas. Mas o teste do Itamaraty, nesse caso, é um cara que talvez queira, inclusive, mudar um mecanismo de seleção e de recrutamento do Itamaraty, porque, afinal de contas, temos que ter um novo Itamaraty. Ele já falou disso sobre o Supremo. O que custa ele fazer isso com o Itamaraty? E a gente... Mais fácil, inclusive. Mais fácil. Então, a gente está testando uma instituição que nunca foi testada e que a gente costuma reverberar aí aos quatro ventos, eu mesmo como professor de política externa. Não, Itamaraty é a burocracia mais sólida da esplanada dos ministérios. É um exemplo republicano que está aí durando 200 anos. A gente sabe que isso é só retórica. Mas a gente nunca viu o Itamaraty ser
colocado a esse tipo de prova. Então, eu acho que um certo tom aventureiro das propostas do Bolsonaro em matéria de política externa vai encontrar resistências pontuais, é claro, dentro do Itamaraty, dentro do governo, na sociedade civil, obviamente, mas eu não acho que a gente consiga, do ponto de vista institucional, resistir a guinadas muito intensas dadas por um presidente que conseguiu eleger 52 deputados usando o seu próprio nome. Não temos precedentes nesse dado. Bolsonaro, a gente tinha 3 Bs, a bancada BBB, né, que era Boi, Bala e Bíblia, a gente tem agora 4 Bs. A bancada BBBB, porque a 4ª bancada chama-se Bolsonaro. E isso, aí o pessoal fala, mas o Collor também. Não. Eu fiz 2 mestrados e um doutorado sobre o Collor. Eu posso dizer com alguma segurança. O Collor pegava político velho e trouxe para o partido dele. Pessoas assim, quase decrépitas da política nacional, para engrossar o caldo. O Bolsonaro elegeu gente nova. Gente que não tem compromisso nenhum com a política tradicional e que tem um único compromisso, ele. E com as pautas dele. Ou o Alexandre Frota tinha alguma plataforma política antes de ser eleito deputado. É com ele. Então, o que o Bolsonaro disser vai ser a regra. Isso me assusta. Porque, pela primeira vez, a gente vai ter, surpreendentemente, uma bancada leal a uma pessoa. Nem Collor, nem Lula. O Lula a gente se esquece também. O Lula ele ficou maior do que o PT durante o governo. O Lula, em 2006, quando teve o mensalão, o governo ruiu e ele se distanciou do governo e tal, que é que o professor André Singer, né, fala muito bem, o lulismo é um processo que se construiu durante o governo Lula. Esse culto à personalidade, que eu pessoalmente não gosto, é um culto à personalidade relativamente recente, porque até os anos 2000, o Lula tinha mecanismos de contrapesos dentro do partido. E as bancadas que eram eleitas do PT eram bancadas eleitas na militância do partido. Eram bancadas partidárias, extremamente fiéis ao partido, inclusive, etc. O que a gente tem hoje é uma bancada Bolsonaro. O PSL não tem estrutura partidária. Ninguém ali se elegeu pelo PSL, ninguém sabia nem o que era PSL. Era o número, né? Então, isso talvez me traga o alerta final, que é eleger o Bolsonaro pelo bem e pelo mal. Quem concorda com as pautas, que vote nele. Mas, pelo bem e pelo mal, representa uma carta branca, em algum sentido, no legislativo. Porque se você junta as bancadas ruralista da bala e evangélica, com um certo centrão fisiológico que sempre esteve ali, sempre estará ali, a capacidade de aprovar projetos é impressionante. É impressionante. E isso pode reverberar na política externa de maneira muito visível, muito rápida. É muito mais fácil mudar a política externa porque você não precisa passar pelo legislativo, muita coisa. Então, pode ser que as primeiras medidas que a gente veja de um eventual governo Bolsonaro estejam, né, nesse campo de maneira muito veloz e muito destrutiva, né? E recuperar-se disso depois vai ser um trabalho muito grande. Décadas, talvez. Obrigado, Guilherme, pela apresentação sempre brilhantemente construída e uma apresentação, enfim, que não deixa dúvidas de muitos dos riscos que nós corremos, as preocupações que movem aos espíritos democráticos do nosso país, os valores. Você mencionou bastante, Guilherme, os graves riscos para as instituições, para a democracia, incertezas e indefinições na política externa. Você falou bastante, com muita propriedade. Enfim, leu o programa do Bolsonaro e assinalou questões muito sérias que podem surgir num eventual governo dele. A questão do cheque em branco, que é uma questão fundamental também de ser discutida, especialmente porque ele tem se ausentado também dos debates, né? Quando ele poderia ser questionado e levado a clarificar um pouco essas indefinições, essas angústias aí que movem as pessoas que estão olhando para o Brasil numa perspectiva de médio e longo prazo e preocupadas com o que pode
com a nossa sociedade. Enfim, eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. A gente falou muito brevemente aqui dessas incertezas e indefinições no campo econômico, né? Os atores aí do mercado financeiro, opinião especializada, muitas vezes, inclusive intelectuais e acadêmicos, eles têm comprado, para usar um termo aí muito utilizado, comprado a tese de que as coisas vão seguir um rumo bom por causa do Paulo Guedes, porque o Bolsonaro tem feito afirmações que vão de encontro a questões como privatizações, redução do Estado, etc. Mas eu me pergunto, qual será realmente... Isso é um casamento de ocasião, é uma aliança de ocasião. Qual será realmente o real compromisso dele com esse tipo de política, dado o histórico de votações dele no Congresso também, e dado o amadorismo e a pequenez e a inexperiência, talvez, do grupo político dele, inclusive dos parlamentares eleitos, o que... num eventual governo dele, quando surgirem as primeiras disputas e talvez crises, podem dificultar bastante o equilíbrio entre posições mal construídas, mal fundamentadas e posições de conveniência num período pré-eleitoral, que na hora do vamos ver de um governo, essas diferenças vão se agudizar. E há receios de que a inexperiência do próprio Bolsonaro, né, que nunca, cabe lembrar, exerceu um cargo de prefeito, nunca exerceu o cargo de governador, nunca teve que montar uma coalizão no Congresso, nunca teve que montar um secretariado, nunca teve que arbitrar entre conflitos. Enfim, o que você poderia dizer alguma coisa a respeito dessas questões econômicas e dessa carta branca que aparentemente o mercado financeiro está dando para ele? Fica essa questão sempre de que, uma vez no poder, nós vamos conseguir controlá-lo, né? O Itamaraty é uma instituição, vai conseguir controlar um pouco, nós temos o Supremo, temos o mercado financeiro, quer dizer, a gente sabe que ele é problemático, mas uma vez lá a gente vai ter mecanismos para evitar que a situação degringole. É um pouco por aí. Eu acho que o Bolsonaro ele tem uma virtude que ele admite a sua ignorância sobre basicamente tudo. Ele é muito honesto com relação a isso. Ele não sabe, ele inventa uma resposta às vezes, mas ele efetivamente fala que ele não sabe. Então. O que o distingue também fundamentalmente de Dilma ou Collor, que tinham visões muito, muito firmes e às vezes muito irrealistas sobre muita coisa. Bolsonaro não. Ele tem algumas convicções no plano moral, ele tem algumas respostas fáceis para algumas questões, mas ele, de uma forma geral, admite a ignorância dele. E o Paulo Guedes seria esse bálsamo para o mercado financeiro, principalmente, porque o mercado financeiro sabe que a política econômica do Bolsonaro não será um equilíbrio entre Bolsonaro e Paulo Guedes, senão só o Paulo Guedes, né? Agora, qual é o problema dessa virtude do Bolsonaro da ignorância? O problema é que, mesmo que o Bolsonaro possa ser tutelado, eu não acho que ele vai ser tutelado por instituições. Eu acho que ele vai ser tutelado por pessoas. E é diferente. Quando você tem uma tutela institucional de um corpo burocrático, de especialistas de qualquer área, te dizendo, olha, acho que a gente tem que fazer assim, assim ou assim. Essa foi, aliás, uma das grandes virtudes do Lula, por exemplo. O Lula sabia delegar e sabia se deixar tutelar em determinadas áreas onde ele também era ignorante. Agora, no caso do Bolsonaro, como não há nenhum lastro institucional para ninguém que está com ele, essa tutela é muito individual. Ou seja, havendo uma ruptura entre duas pessoas, Bolsonaro e Paulo Guedes, para falar da mais importante, você pode ter uma derrocada da estrutura de campanha, ou da estrutura de campanha não, né, porque a campanha já está acabando, mas da estrutura de governo. E me chama muito a atenção, acho que é muito sintomático o fato de que o Bolsonaro, nesta campanha, está contradizendo diariamente os seus interlocutores políticos e econômicos.
Ele e Paulo Guedes se atrapalham às vezes. Paulo Guedes lança uma ideia e o Bolsonaro volta atrás. Paulo Guedes fala de plano de privatização irrestrito, o Bolsonaro fala, não, mas espera aí, Petrobras e Eletrobras não. O Bolsonaro já desautorizou publicamente o general Hamilton Mourão, cujo nome ele errou no Jornal Nacional 2 vezes na entrevista da segunda-feira. Eu não sei se esse erro ele foi intencional, mas eu não sei se o erro foi intencional para também dizer, olha, filhão, o capitão aqui que vai ser presidente manda no general aí que é vice. Então, não sei qual foi o recado que ele quis passar com esses erros, porque ele errou 2 vezes. E o próprio Mourão depois falou assim, eu não sou um vice, acho que ele usou anencéfalo, sei lá qual palavra que ele usou, mas ele meio que quis dizer, olha, eu também penso. Né? Se eles já estão brigando agora... Então, isso não é bom. Isso certamente não é legal. Eu dou aqui o benefício da dúvida para o Bolsonaro no seguinte sentido, ele ficou 1 mês convalescendo. Então, a campanha continuou, apesar dele, a despeito dele. Ele estava lá no hospital. Então, também não sei qual foi a capacidade que ele teve de continuar coordenando as mensagens que eram transmitidas, mesmo depois do atentado contra a vida dele. Então, eu dou esse benefício. No segundo turno, eu não darei esse benefício. No segundo turno, ele vai ter que coordenar a campanha dele. Né? E não pode ser coordenação de campanha via WhatsApp, como aconteceu até aqui. Porque acho que ele está se dando conta da encruzilhada em que ele chegou, que é a seguinte, ele tem uma militância orgânica e uma capacidade de disseminar fake news e material de campanha e tal, que é inédito na história do Brasil e talvez do mundo. Mas o Bolsonaro não vai governar com as pessoas, ele vai governar com uma equipe. E essa equipe não está clara e ela está aparecendo de maneira super errática por aí. E eu entendo, por um lado, veja, que o Bolsonaro ele vai até o dia, sei lá, 30 de dezembro desse ano, ele vai poder pensar sobre a equipe dele. Ele não tem que dar respostas prontas agora. Sim, o Haddad tampouco apresentou. O Haddad também não. E o Haddad deveria ter apresentado até para sinalizar certas coisas que ele ainda não sinalizou. Mas o ponto do Bolsonaro é o seguinte, mesmo que ele ainda tenha alguns meses para pensar na equipe de governo, eu acho que ele tem que usar esses meses a favor dele se ele for eleito, mas eu também acho que, principalmente, onde ele quis construir a sua, vamos dizer, a sua solidez programática, que é no campo da economia, ele já devia ter resolvido algumas questões ali. O Paulo Guedes sozinho não vai governar. Aí ele falou recentemente, alguns dias atrás, que ele quer pegar um pessoal do mercado financeiro, uma economista, acho que do Goldman Sachs, um cara do Santander, sei lá. Ele mencionou alguns nomes, sobretudo vinculados ao mercado financeiro. A indústria reagiu na mesma hora, dizendo, espera aí, você só vai botar banqueiro no grupo econômico? Não vai ter ninguém do setor produtivo? Então, também essa distância da Fiesp, essa história dele com o agro, que na política externa não fecha a equação. Então, há ainda algumas indefinições aqui. Eu temo muito por isso, do ponto de vista institucional. E porque, de novo, aqui entendamos, o contra-argumento de todo mundo com quem eu converso, e que eu falo, olha, eu tenho um receio, porque essa coisa da equipe é importante. Lembro que quando o Lula foi eleito em 2002, a primeira coisa que ele mostrou no primeiro programa de campanha dele, em 2002, foi a equipe dele. Uma equipe gigantesca, com todos, né, as cabeças pensantes do PT e um monte de gente e tal, técnicos de todas as áreas e tudo. E o Bolsonaro não está conseguindo traduzir isso. Talvez porque o eleitorado dele até repudia essa coisa meio tecnocrata e tal, mas, ao mesmo tempo, ele tem que se dar conta de que ele vai governar com alguém. Agora, o que me angustia é que a resposta das pessoas sempre é, mas o Trump também não tinha equipe. E não tinha mesmo. O Trump, ele, aliás, está tentando, até hoje, manter unida e coesa uma equipe que já se desmontou várias vezes ao longo do processo. Uma equipe de amadores completos, de pessoas completamente sem noção, sem nenhum lastro, pessoas que ficaram, às vezes, meses em sabatinas legislativas para poderem ser aprovadas, porque o Trump não conseguia convencer as pessoas de que aquele nome faria sentido qualquer. Mas vejam, os Estados Unidos têm uma democracia de 230 anos, 240. Uma democracia cujo equilíbrio entre executivo e legislativo é muito maior do que aqui. E o Trump, querendo ou não, tinha máquina partidária funcionando em seu favor. Mike Pence não é o general Mourão. Mike Pence é um republicano de raiz.
tudo bem, de um segmento do Tea Party e tal, mas existe um partido, que é o maior partido dos Estados Unidos, que sustentou as escolhas do Trump, bem ou mal, do ponto de vista institucional, desde que ele chegou na presidência. A gente não tem isso aqui. Ou seja, o PSL não é o Partido Republicano. O PSL, ou ninguém com quem o Bolsonaro se alie daqui para frente, vai conseguir balizar e tutelar institucionalmente um conjunto de escolhas políticas para cargos de primeiro e segundo escalão. E isso é muito complicado, porque o que a gente vai ver no Brasil, muito provavelmente, é uma debandada das carreiras de gestor público federal, uma debandada natural, porque é o jogo político que chegou num nível de tensionamento que eu acho que muita gente que está na carreira pública e que se identifica com qualquer valor democrático não vai aguentar ficar. Então, a gente pode ver um loteamento, um aparelhamento de um tipo inusitado, né? Que não é com quadros técnicos, é um aparelhamento com pessoas que fizeram parte dessa militância orgânica nos últimos tempos e que podem levar realmente a um quadro de desgoverno. Eu só não quero imaginar, eu não quero nem falar nada sobre isso, mas eu não quero imaginar o que será o governo Bolsonaro desgovernado. Sim. Porque aí o risco de ruptura institucional é alto. Sim. E o que eventualmente poderá acontecer quando as forças democráticas se manifestarem, protestarem, e episódios ocasionais de violência podem ocorrer aqui e ali, e como a gente, nesse cenário, que será um cenário terrível, poderia dar um salto ainda maior no sentido de mais autoritarismo e mais fechamento para combater supostas ameaças à nação, à pátria, à família, semelhantes a episódios que já ocorreram em outros países, em outros momentos históricos. Enfim, são vários cenários aí muito dramáticos, muito tristes até de se imaginar, muito preocupantes. Eu acho que o clima aqui em São Paulo, nesses últimos dias todos, nublado, cinzento, chuvoso, um pouco frio, tem contribuído para um sentimento bastante preocupante de todos nós, mas vamos seguir conversando, vamos seguir ouvindo, procurando dialogar com as pessoas, alertar as pessoas dos riscos que nós estamos correndo como sociedade, como nação, como democracia, para quem sabe podemos evitar que esse cenário dramático, né, se materialize. Guilherme, eu queria abrir espaço para você fazer algumas considerações finais, agradecer o ótimo público aí que nos ouve, um excelente público, e nós vamos seguir com essas conversas ao longo da tarde de hoje, ao longo de segunda-feira e muito possivelmente ao longo dos próximos dias. À tarde nós vamos ter a professora doutora Manuela Cadeiro da Cunha aqui conosco, vamos ter pessoas do PSDB aqui conosco, vamos ter o Pedro Henrique de Cristo, candidato ao Senado pela Rede Sustentabilidade, aqui conosco. Enfim, vamos ter gente de novos movimentos sociais. A Stephanie Ribeiro e o Túlio Custódio vão estar aqui conosco às 6 da tarde também. Na segunda-feira a gente tem também juristas, intelectuais, Laimer Garcia dos Santos, Lília Schwartz. Enfim, todo esforço é importante, esforço para qualificar o debate público, para qualificar a democracia do nosso país, para qualificar as conversas que nós precisamos ter com todas as pessoas, concordemos ou não com elas, nós precisamos nos engajar em conversas com as pessoas por aí, fora das nossas bolhas, fora dos nossos círculos, precisamos trazer essas pessoas à reflexão. Enfim, a contribuição que o Guilherme Casarões, que o professor nos deu aqui, inestimável, né, apresentou com grande brilhantismo, com didatismo, com coerência, com serenidade. Obrigado mais uma vez, Guilherme, enfim, pelas suas considerações finais aqui. Antônio, obrigado pelo convite. Já estive aqui várias vezes em momentos diferentes da história desse país
E olha que nem faz tanto tempo, né, que eu vim pela primeira vez, mas nesses 2 anos a coisa girou de um jeito realmente preocupante. E como o Antônio falou, eu acho que o grande recado que eu queria deixar é o recado do diálogo. A gente está num momento de grande irracionalidade política. E essa irracionalidade ela é preocupante porque ela vai cobrar o seu preço ali na frente. A gente está hoje em transe. E eu digo a gente porque mesmo o lado que acredita na democracia, ou o lado que defende determinados valores, a gente entrou numa espiral de desespero muitas vezes, e de desalento, e a gente não sabe exatamente como fazer para resolver isso. E a sensação que muitos têm é que a gente só precisava agora de um momento para poder criar uma empatia, trabalhar o diálogo, né, um abraço que seja, quer dizer, qualquer coisa que tire um pouco dessa tensão irracional que começou a aparecer aí. E eu acho que o diálogo é o caminho, é o único caminho. Como eu falei para vocês, a gente está numa guerra ou numa batalha muito em glória, porque existe muita gente que não está disposta a usar dos mesmos meios para poder entrar na briga, né? E esses meios da fake news, etc., da mentira escancarada, que sempre foram um artifício da política nacional, mas que se tornaram a tônica de uma campanha política, isso gera realmente um desespero muito grande. E o único antídoto contra isso é a conversa. A única forma que a gente tem não é ir para o combate, não é ir xingando, não é desqualificar, até porque muitas pessoas estão fazendo isso de ingenuidade, por falta de visão, por desespero, e a gente tem que entrar como diria, entrar no sapato dos outros, né? Olhar pelo ombro dos outros e entender as razões pelas quais elas estão fazendo isso e tentar exatamente desconstruir a partir dessas razões. Então, se alguém vem falar, o PT é corrupto, você explica, não, mas a corrupção, o PT é corrupto, teve vários escândalos e tal, mas vamos entender de onde vem a corrupção. O medo só é a gente cair sempre num tom professoral, do tipo, olha, deixa eu te explicar, eu sou melhor do que você e você não entendeu. E eu acho que não pode ser isso. A gente tem que ter um diálogo franco, aberto, honesto com pessoas, escutar, tentar entender primeiro, para depois construir uma ponte que seja passível de engajamento. É dificílimo, porque o tempo é curto, são menos de 3 semanas agora. Né? Então, acho que a gente tem muito pouco tempo e muito desafio daí para frente, mas cada voto conta, cada conversa que a gente consiga ter, tentando, né, entender e tentando convencer também de que isso tem um risco, e esse risco é grande, não é trivial. Eu acho que isso é importante, a gente vem fazendo isso na militância virtual, na militância do corpo a corpo. Eu já fiz isso hoje, fiz o meu dever de casa, por isso que eu me atrasei um pouquinho para chegar, porque eu estava tentando esticar a conversa com algumas pessoas em quem eu vi abertura. Então, esse tipo de coisa faz parte da nossa função cidadã, querendo ou não. E me coloco à disposição. Depois o Antônio compartilha meus contatos e tal, para quem quiser, quem estiver assistindo também, quem quiser conversar. Acho que essas próximas semanas vão ser semanas em que a gente vai ter que exercitar isso todo dia. Obrigado. Sim, obrigado, Guilherme. Obrigado ao pessoal que acompanhou aqui também na Tapera aí. Obrigado, Cadu. Obrigado a todos que nos acompanharam. Então, a gente volta hoje às 16 horas com Léo Coutinho, que é um jovem escritor, um jovem intelectual, que foi candidato já pelo PSDB a vereador e ligado à social-democracia paulistana, sobrinho neto, se eu não me engano, de Franco Montoro, e que vem aqui também conversar conosco sobre os riscos que nós estamos correndo com essa candidatura aparentemente muito incerta e muito problemática de Jair Bolsonaro, e o gesto insensato e irrefletido que pessoas de bem, pessoas preocupadas com o Brasil também, estão correndo o risco de cometer ao subscrever uma candidatura, ao meu ver e ao ver de muitas pessoas preocupadas com o Brasil, uma candidatura que traz enormes riscos para a nação, não em janeiro ou em fevereiro do próximo ano, mas
pelos próximos 10 anos, quem sabe pelos próximos 20 anos. Então, obrigado aí e espero contar com vocês aí também à tarde. Casarões, mais uma vez, muito obrigado aí. Obrigado. A gente vai deixar os contatos dele aí depois. Valeu.